te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão no livro de Provérbios, capítulo 17. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos então falar hoje sobre a sabedoria instruindo a respeito dos tolos, nos dando instruções a respeito daqueles que são tolos. Como nós então vamos identificar esses tolos e como nós devemos agir com relação a eles, tá bom? Então, desde já, dê o seu like, o seu joinha, se inscreva se não é inscrito, então incentive outros, compartilhe esse tempo juntos aqui na leitura e reflexão da Palavra de Deus, tá bom? Provérbios capítulo 17, nós vamos passar então a fazer a leitura e reflexão desse texto a partir desse momento, ok? Muito bem. Diz o texto bíblico no versículo 1 que é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença, tá? Então, semelhantemente ao agricultor que lança sementes em vários tipos de solo, da mesma forma o conselheiro lança ao conhecimento do povo preciosos ensinamentos na forma de provérbios. Então, uma vez acolhidos e vivenciados pelos ouvintes, os frutos da sabedoria são colhidos em abundância, né? Uma vez que é ouvido, uma vez que é acolhido, então você vai realmente colher os frutos em abundância da sabedoria. A mudança no caráter por meio da sabedoria depende do conhecimento e da prática. Então, a pessoa cujo caráter foi transformado pela sabedoria permanece humilde. Não passa desapercebida em seu ambiente. Então, todos os que interagem com ela são enriquecidos. E por isso, então, ele começa a falar sobre essa questão do bocado, né, da tranquilidade numa casa, num lar, numa família, que é melhor justamente enfrentar muitas vezes as dificuldades com o bocado seco que ele diz aqui, mas havendo tranquilidade, do que ter muitas iguarias e haver nessa casa desavença. Vimos anteriormente a respeito do rico e daquele que não tinha muitos recursos, mas que havia justiça na sua casa, que era melhor então comer a hortaliça do que a carne, né? Então, hortaliça onde houvesse paz do que comer carne onde houvesse desavença. Aqui ele usa outro termo, mas ele fala sobre o fato de que a felicidade não é resultado da riqueza, mas justamente da paz de espírito. As pessoas mais felizes não são aquelas que mais têm, nem aquelas que se assentam ao redor de banquetes, né, requintados, mas são as que celebram o amor, a amizade, o afeto, apesar da pobreza. E nós não estamos aqui dizendo, mais uma vez repito, que que todos deveriam ser pobres, ou que o rico sempre tem esse problema de desavença, de problemas. Não, não é essa a questão. Até porque a palavra também de Deus nos ensina que o problema não é o ter o dinheiro, mas é o amor dedicado a esse dinheiro. É esse dinheiro se tornar o seu Deus, você se tornar idólatra dessa riqueza ou desse dinheiro, tá bom? Mas aqui o que ele está falando é sobre a situação do dia a dia, situações em que a gente vê, né, acontecendo muitas vezes, e de pessoas que têm muitos recursos, mas que não têm paz, e outros que não têm quase nada, mas vivem uma vida satisfatória, uma vida com muita tranquilidade, com muita alegria. Então nós precisamos valorizar mais os relacionamentos do que o conforto. É isso que ele quer frisar aqui. A tranquilidade, então, é um banquete mais saboroso do que
uma mesa farta, né? Talvez de carnes. Então aqui ele fala sobre bocado seco, né? Do que as iguarias, né? Do que as carnes, talvez, mas havendo ali desavença, tá? Versículo 2, ele diz o seguinte: o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O filho que causa vergonha a seus pais ficará envergonhado e será governado pelos próprios servos da sua casa. Porém, aquele servo prudente, o empregado que é aplicado, que trabalha com honestidade, que é íntegro em sua conduta, que é fiel no seu proceder, que faz tudo com excelência, né? Diz que ocupará a posição de honra e participará da herança com um dos seus filhos. Então é melhor ser um servo sábio do que um filho insensato, né? E aqui Salomão bate muito nessa tecla a respeito dos filhos, né? Terem um comportamento, né, que seja realmente de honra com relação aos seus pais. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Então nós viramos o universo pelo avesso, investigando suas entranhas, mas nós não conseguimos entender o nosso coração. As pessoas, né, a ciência procura tantas coisas, encontra tantas respostas, mas o homem, o ser humano, não conhece o próprio coração. A Bíblia diz que ele é mais perverso do que todas as coisas, que não podemos confiar nele. E aí nós ouvimos muitas vezes a frase das pessoas: siga o seu coração, né? Essa frase é uma frase tremendamente errada, porque dentro do contexto bíblico que nós vimos é justamente o contrário, que o coração é perverso, né? E que ele precisa ser controlado. Então não conhecemos a nós mesmos. Nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, né? Infiel. Então Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios. Ele fala que a prostituição, os furtos, homicídios, adultério, avareza, né? Malícias, inveja, soberba, loucura, tudo isso ele diz procede do coração. Então só Deus pode nos examinar e nos conhecer, mais ninguém, tá? E é importante nós observarmos que no texto bíblico, olhando para a questão do coração, ele está falando sobre esse órgão que bombeia aqui no peito, mas está falando sobre a nossa mente, ok? Então, quem pode conhecer a nossa mente senão o próprio Deus? Ninguém mais pode conhecer, tá? O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. A palavra de Deus diz que as más conversações então corrompem os bons costumes, falando sobre isso em textos, né, em capítulos anteriores. Então, juntar-se à roda de escarnecedores e oferecer os ouvidos para escutar palavras torpes, piadas imorais, mentiras desairosas, né, maledicência maligna, é entrar por um caminho cheio de espinhos. Você está se juntando, tendo comunhão com pessoas que não têm muitas vezes um pingo de responsabilidade sobre aquilo que falam. E se você está junto, você é conivente com aquela situação. Então, quando ele fala sobre não estar na roda dos escarnecedores, isso não é um exagero, tá? Isso é uma constatação de que se você ali está, se você ali permanece, se você ali, né, participa do que está sendo feito, você é conivente com tudo o que está sendo falado. Então, muito cuidado com essas questões. Nós devemos proteger os nossos ouvidos de tudo aquilo que não engrandece o nome de Deus e que nem edifica as pessoas, tá? Então, cuidado com essas questões. Não pense que você vai ser alguém politicamente correto, né? Como é usado a expressão hoje em dia, de permanecer ali porque você então não quer desagradar as pessoas, não quer entristecê-las, não quer que elas fiquem desconfortáveis. Não, você precisa ter um posicionamento muito sério com relação a essas questões, senão ninguém vai te levar a sério, tá? O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, não socorrer o pobre em sua necessidade é um pecado de omissão, mas escarnecer do pobre por causa da sua miséria é um insulto a Deus. Então, tem pessoas que têm um prazer mórbido de ver os outros sofrendo, né? E isso é extremamente
um insulto com relação a Deus, né? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas em hipótese alguma, e nós também não devemos fazê-lo. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, né? Ou seja, dos seus netos. E a glória dos filhos são os seus pais, tá? Então a glória dos filhos são os seus pais. Como você vê os seus pais, meu querido, minha querida? Como é o seu olhar para os seus pais? Aqueles que podem ver os filhos dos filhos são considerados abençoados por Deus e bem-aventurados na vida. Poder ver os nossos netos, né? Nós estamos aqui, eu e a Solange, ansiosos pelos netos que estão aí por chegar. 2 netas, né? Uma agora nesse mês e outra em dezembro ou começo de janeiro. Então, é uma coroa. É a vida seguindo o seu curso. E a gente tendo a bênção e a oportunidade de ver os filhos dos nossos filhos. Então, os avós curtem mais os netos do que os pais curtem os próprios filhos. Então, os netos são a coroa dos velhos, a glória dos avós. Por outro lado, a glória dos filhos são os seus pais. Pois assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham também, ou devem se orgulhar dos seus pais, tá? Isso é muito importante. Não convém ao tolo a fala excelente. Isso não procede dele. Quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então, a natureza daquele que é tolo não é falar nada que se aproveite. Como também não é coerente, né, um príncipe ser mentiroso, tá? Um governante, um líder, é isso que ele quer dizer aqui. Então, a vida exige coerência. Um comportamento contraditório é um escândalo público. Nossas palavras são um reflexo da nossa vida. Uma pessoa sensata profere palavras excelentes, mas não combina uma pessoa tola falar com sabedoria. Da mesma forma, é estranho um líder não ser defensor e agente da verdade. Então, o maior patrimônio de um líder é o seu nome, a sua honra, a sua reputação. Um líder contraditório, mentiroso e desacreditado é uma maldição para o povo que ele lidera, né? Então, é isso que ele quer mostrar aqui. O presente é, aos olhos do que o recebem, como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Então, há indivíduos que ficam tão enganados e enfeitiçados com a sua prática pecaminosa que acreditam que essas ações são uma força mágica que lhes abre todas as portas. Uma pessoa corrompida pela ganância pensa que todo mundo tem um preço, né? Pensa que todo mundo é vendido, que todo mundo se vende. Acredita que todas as pessoas se vendem, que ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. E que eles então vão ceder, uma vez que vejam notas, e muitas notas na sua frente. Mas ele diz aqui que quando a pessoa age de forma coerente, de forma sábia, ela não se deixará levar por esse tipo de engano. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade. Mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica jogando no rosto das pessoas as suas falhas separa os melhores amigos. Nós não podemos exercer o papel de arqueólogos, desenterrando os fósseis do pecado e trazendo à baila aquilo que já ficou sepultado, aquilo que já foi sepultado. Segredo é coisa para se guardar e não uma notícia para ser espalhada. Então, muitas vezes nós recebemos pessoas que vêm contar coisas para nós que ninguém mais precisa saber. Você precisa auxiliar a pessoa dentro de um conselho que seja adequado e sábio para o viver dela, mas não ficar espalhando por aí aquilo que você ouviu em segredo. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Ou seja, o tolo apanha e não aprende. Então, quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chibatadas, né? Então, o insensato não aprende com os conselhos nem com a chibata.
despreza o conhecimento, rejeita a sabedoria. Né? O sábio, pelo contrário, não endurece a sua cerviz quando ele é repreendido. Ele sabe de que Deus disciplina quem ama. A palavra do Senhor diz isso claro, que ele disciplina a quem ele ama, porque são seus filhos, não são bastardos. E nós já falamos sobre a questão da disciplina, que muitos nos dias de hoje associam disciplina com violência, mas não é isso que a Bíblia ensina em hipótese alguma, mas é necessário a disciplina. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Então, a lei da semeadura e da colheita, ela é universal, ela presta o seu papel em qualquer lugar do mundo. Ninguém escapa dos seus efeitos. Nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. E às vezes até mais do que a gente plantou. Então o rebelde só pende para o mal. Por isso a morte virá repentinamente para ele como um mensageiro cruel. Né? Repentinamente. Receberá uma notícia triste e desastrosa. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Quando uma ursa é roubada dos seus filhos, ela fica muito violenta. Aproximar-se dela é colocar a sua vida em risco. A ursa brava, né? Ela é forte, ela é rápida, ela é violenta. Pois o sábio diz que lidar com uma ursa roubada dos filhos ou dos seus filhotes, né, é melhor do que encontrar uma pessoa sem juízo, ocupada em sua estupidez. Então não ande com os tolos. Não se ponha a caminho com os insensatos. Tá? Ele usa aqui uma expressão muito grande, né? Uma expressão exagerada, né? Encontrar com a ursa roubada dos filhos, para justamente mostrar o quanto a tolice, né, dos tolos ela é prejudicial à vida deles e à sua também. Tá? Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então, como a multidão retribuiu tanta generosidade que foi realizada por Jesus? Né? Ele curou, ele abençoou, ele alimentou tantas pessoas. Como é que eles retribuíram tudo isso que Jesus fez? O que eles disseram? O que eles clamaram? Eles gritaram, né? Justamente o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Então, aqueles que pagam o bem com o mal receberão o mal sobre si mesmos. Aqueles que promovem a violência serão vítimas da sua própria violência. Aqueles que transtornam a casa dos outros verão a sua casa transtornada, destruída. Você pode ter plena certeza disso. Deus não permitirá que esses passem impunes. Versículo 14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afaste-se da questão. Né? Não se envolva em contendas. Não se envolva em discussões desnecessárias. Tá? O começo de uma contenda é como a primeira rachadura de uma represa. Se essa rachadura não for tratada devidamente, pode provocar o rompimento da represa e causar uma inundação descomunal. A atitude mais sensata é desistir da contenda antes que ela se torne uma rixa. Há muitas discussões que acabam em verdadeiros desastres, em verdadeiras guerras, até mesmo em morte. E o saldo final, então, né, são mágoas profundas, perdas para todo mundo. Hoje em dia as coisas são terríveis, as pessoas acabam tirando a vida dos outros por nada. Então não vale a pena entrar em confusão, tá? Essas brigas, elas não compensam e podem trazer prejuízos devastadores. Muito cuidado. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Então está falando aqui sobre corrupção, está falando aqui sobre injustiça. E o que mais nós vemos nos dias de hoje é corrupção
e injustiça sendo praticada, né, por todos, não apenas pelos que estão lá governando, mas também pelas pessoas na sociedade. Então não é só lá no alto escalão que existe injustiça, né, e corrupção, mas aqui embaixo também. Então nós assistimos a uma inversão de valores no campo da vida moral. Chamamos luz de trevas e trevas de luz. Chamamos o doce de amargo e o amargo de doce. Então nós temos visto a nossa sociedade justificando o perverso e condenando o justo, né? Condenando aquele que é justo e justificando o perverso. Então a ética cristã não pode tolerar esse tipo de comportamento, porque isso afronta a verdade, isso escarnece da virtude, isso conspira contra a lei de Deus. Então essas práticas vergonhosas podem até passar desapercebidas à sociedade, mas são abomináveis a Deus, diz aí o texto bíblico. E algo abominável a Deus é algo terrível. E quando a mão de Deus recair sobre essas pessoas, elas não terão escape. Você pode ter certeza disso. Versículo 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Não adianta nada, ele não vai comprar sabedoria, porque ele não sabe, ele não entende nada. É um tolo. Uma pessoa insensata pode até ter dinheiro, mas não fará dele o melhor uso. O tolo não consegue investir seu dinheiro naquilo que é proveitoso. Pelo contrário, ele gasta o seu dinheiro naquilo que é fútil, naquilo que não tem valor. Como é que nós temos usado o dinheiro que Deus nos tem dado? A Bíblia ensina, né, a não gastar o nosso dinheiro naquilo que não satisfaz. Isaías usa a expressão naquilo que não é pão. Tá? Então, cuidado onde você está gastando o seu dinheiro. Versículo 17. Em todo tempo amo o amigo, e para a hora, aliás, da angústia, nasce o irmão. Então, o verdadeiro amigo é aquele que está ao seu lado na hora mais escura da sua vida, mais difícil, é aquele que chega quando todos já foram embora. O amigo ama sempre, e na desventura se torna um irmão. Alguém que está lado a lado, né? Às vezes não falando nada, mas cedendo o ombro. Né? Jesus é o nosso exemplo mais excelente de verdadeira amizade. Ele já não nos chama mais de servos, mas nos trata como amigos. Lá em João 15 fala sobre isso. Ele não apenas nos falou sobre a sua amizade, mas nos demonstrou essa amizade com o seu amor, dando a sua vida por nós. Né? Nosso grande amigo. Pense nisso. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Então, a melhor solução de um problema é evitar esse problema. Tá? Então, não se comprometa com aquilo que você não pode saldar. Não se comprometa com aquilo que você não pode realizar. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. Quem de forma altiva anda de salto alto, olhando os outros de cima para baixo e exaltando a si mesmo, será humilhado. Pois a soberba ela procede à ruína. E é sobre isso que ele está falando aqui nesse versículo 19. Tá? O perverso de coração jamais achará o bem. O que tem a língua dobre vem a cair no mal. Então, do coração procedem as fontes da vida. O que pensamos, sentimos e desejamos vem do coração. E daqui, se essa fonte estiver poluída com a perversidade, tudo que brotar dela será então uma torrente de maldade que espalhará o pecado, tal qual um rio de morte. Tudo começa aqui. Então, quais são os seus pensamentos? O que toma conta dos seus pensamentos? Qual é o seu entendimento a respeito da vida, do ser humano, do próximo? A língua dobre, que diz aqui, é uma língua enganosa. Cada hora fala uma coisa. Fala uma coisa, né? Mas no seu coração, na sua mente,
pensa outra coisa, sente outra coisa. Bajula com os lábios, mas a maldade é maquinada no coração. Elogia em público, mas difama em secreto. Uma pessoa de língua dobre não é uma pessoa confiável. E nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, né? A Bíblia fala sobre mandamentos que são recíprocos, de mim para a pessoa e a pessoa para mim. Então, há muitas vezes, né, mentira nas nossas atitudes. A Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Essa ideia de na frente falar bem e por trás falar mal, isso é uma atitude mentirosa, né? E a Bíblia condena isso, tá? O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Então já falamos que a família é fonte de maior prazer ou causa de maior desgosto. Depende muito de como nós temos criado os nossos filhos. Um filho que escarnece do ensino recebido dentro da sua casa provoca grandes dores, né, aos seus pais, grande sofrimento. Filhos rebeldes, desobedientes, ingratos trazem muito sofrimento à família. Porque são pessoas tão próximas e das quais você não espera esse tipo de comportamento. Que prazer tem um pai em ver seu filho fazendo as piores escolhas, envolvendo-se nas maiores encrencas, cometendo os maiores desatinos? Que prazer um pai tem em ver isso na vida de um filho? Que alegria tem um pai em ver seu filho envolvendo-se com as piores companhias, praticando os mais horrendos pecados, sofrendo as mais dolorosas consequências das suas escolhas insensatas, impensadas, impulsivas. Então, um pai não se alegra com o insensato em hipótese alguma, né? E é sobre isso que ele diz, é sobre isso que ele fala. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito batido seca até os ossos. Os sentimentos que você abriga no coração refletem diretamente na sua saúde. O bom humor é um santo remédio. Se a alegria previne contra muitas dores, o espírito abatido é a causa de muitos males. O espírito abatido, diz aqui o texto, que faz secar os ossos, faz murchar a sua vida de dentro para fora. Há muitas pessoas que perderam a motivação para viver, elas vegetam. Elas estão por aí apenas passando dias, mas elas não vivem mais, né? Então, muito cuidado para não permitir que o seu coração, né, se abata, mas tome sempre um remédio, que é a sabedoria que vem do alto. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Então, aqueles que aceitam suborno e muitas vezes se escondem atrás das togas sagradas, os títulos honoríficos, né, não passam de indivíduos perversos e maus. Pessoas más, gente de quem deveríamos ter vergonha, pois fazem da vida uma corrida desenfreada para perverter a vereda da justiça. Quem deveria guardar a justiça, manter a justiça, praticar a justiça, perverte a justiça, é um corrupto. É uma pessoa que não ama o povo, não ama as pessoas. É um insulto isso que ele faz. Porque ele deveria proteger, ele deveria guardar as pessoas, o direito das pessoas, mas ele perverte tudo isso. Então, se quisermos ver a nossa família, a nossa comunidade, a nossa nação seguir pelos trilhos do progresso, nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos promover a justiça, praticar aquilo que é bom. Todos deveriam agir assim. É isso que a palavra de Deus ensina. É isso que nós queremos estimular as pessoas através da leitura e reflexão da palavra. Isso é o que Deus requer de nós, e Ele requer sempre o melhor, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Tome isso. Pratique isso. Exija isso, porque é extremamente necessário. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Somos como um corredor numa maratona.
Se entrarmos na pista olhando para as arquibancadas, a gente perde a corrida. Se entrarmos na arena da vida com o coração dividido, arrastados de um lado para outro, seduzidos pelas muitas vozes que tentam conquistar o nosso coração, nós perdemos a luta. Então, há muitas pessoas que os olhos estão vagando aí pelas extremidades, né, da terra, e por isso estão perdendo o seu caminho. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquele que deu a luz, para aquela que deu a luz. Então, já falamos sobre isso, né? Sua vida é um transtorno para a sua família, sua vida. Então, não seja um filho insensato. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. Então, no tribunal humano, muitas vezes o justo é punido e o culpado é inocentado. Vamos tomar cuidado com isso, né? Lembre-se de Barrabás, né? Jesus foi condenado à morte, o justo, enquanto o pervertido Barrabás foi devolvido à liberdade. Versículo 27. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito, né? Então, quem fala muito, erra muito. Por isso, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, quem retém as suas palavras, possui o conhecimento. Mas quem tem a língua solta, tropeça nas suas próprias palavras, tá bom? Então, falar menos, escutar mais. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, que nós acabamos de dizer. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então, essas pessoas, né, quando caladas, se tornam sábios. Então, as pessoas não podem escutar os nossos sentimentos, nem julgar os nossos pensamentos, mas podem julgar as nossas palavras e as nossas ações. Então, quando nos calamos, somos considerados sábios em muitas situações. A Bíblia nos ensina a sermos prontos para ouvir e tardios para falar. É escutar mais do que fala. Precisamos filtrar aquilo que nós falamos. Se as nossas palavras não forem verdadeiras e oportunas, elas não merecem ser ditas. É melhor ficar calado. A eloquência do silêncio é melhor do que o vazio, aliás, o barulho de palavras vazias. A eloquência do silêncio é melhor do que o barulho de palavras vazias. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Que possamos praticar os conselhos dados aqui, as instruções de Salomão para a nossa vida e que sejamos sábios e não tolos. Que possamos ser pais, que possamos ser filhos, que honram, que obedecem, que respeitam, né, uns aos outros. E assim nós vamos progredir e crescer na nossa vida como sociedade, na nossa vida como família. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela preciosidade que é a tua palavra nos dá um bom dia na tua presença, nos dá direção para sermos, ó Deus, exemplo em todos os lugares onde nós estivermos, para que a presença do Senhor se faça real em nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, um bom dia a todos e que Deus nos permita, né, estarmos amanhã juntos mais uma vez para podermos partilhar dessa palavra bendita. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Pra te adorar.